do programa de hoje, essa positividade. Isso não é acaso. O positivismo foi um movimento de enaltecer o ser humano, de dar autonomia ao cidadão. E os Estados Unidos tiveram filósofos muito importantes para inspirar a população, para inspirar os empresários, os políticos. Né? Eu destaco o Emerson, por exemplo, um grande pensador americano que desenvolveu bastante e produziu bastante. Dale Carnegie também produziu bastante literatura, ideias, para inspirar o povo americano a ser uma grande civilização. E eles têm muito que melhorar, a gente sabe, eles têm problemas de política externa. Eu não estou aqui dizendo que a sociedade americana é perfeita, que é modelo. Eu estou dizendo que ela inspira. Sempre inspirou o Ocidente, sempre esteve alinhado com a Inglaterra, com a França, com os países que valorizam a democracia. E eu acho que é isso que o Brasil e principalmente a nossa classe política devia se inspirar, né? Fortalecer os meios democráticos de participação e, acima de tudo, desenvolver um espírito positivo, de positividade, de trabalho, né? de crença, de fé. É isso que eu acho que é o desafio do Brasil nos próximos anos. E tem quando já chega é a terra da oportunidade, né? A terra da liberdade. Então, quando se tem um pensamento tão positivo sobre a sua própria condição de vida, a sua própria condição de vivências, né? Que vai justamente colocar naquele indivíduo, dentro do logos interno de cada indivíduo, um evoluir. E fica como uma crença, um mindset muito positivo. Augusto, e qual a diferença desse mindset para o nosso mindset brasileiro? Uma excelente pergunta. Eu acho que isso que a gente falou há pouco, da positividade, faz toda a diferença. Se você for ver, por exemplo, na população americana, quantos por cento da população americana, por exemplo, faz poupança? E, a partir dessa poupança, investe no mercado de ações, por exemplo. Certo? Tem uma educação financeira suficiente para poder se tornar independente financeiro. O sonho americano, né? A independência financeira. Então, no Brasil, nós estamos muito longe disso, porque nós tivemos muitos percalços. Né? Ninguém esquece do período da inflação alta, antes do Plano Real. Ninguém esquece aquilo ali, que era muito difícil investir no Brasil. Depois do Plano Real, nós tivemos um período de muita prosperidade, mas acabamos que agora, na atualidade, esses fundamentos não se mostraram consistentes e o Brasil patina, o país patina, a gente não vê ainda o desemprego cair, a gente vê os esforços do governo tentando o equilíbrio fiscal, tentando fazer reformas que já são antigas e deveriam ter sido feitas, mas não foram feitas, e tudo isso prejudicou o nosso andamento até aqui, e hoje nós temos aí que ter paciência, né? O mindset do Brasil, eu não tenho dúvida, é educação. No caso do desenvolvimento, é educação das famílias mesmo, tá entendendo? Educação familiar, para que as famílias tenham condições de, junto com o governo, essa parceria da sociedade com os governos, educar seus filhos, eles terem uma capacidade de ter uma profissão e poder prosperar na vida. Léo Melo, indagação. A sociedade é baseada em ideias, né? E dentro dessa ordem de progresso, como uma instituição, você coloca a família, né, como uma base tão importante para que, se esta parceria existisse entre governo e família, com certeza já teria um salto societal gigantesco nessa sociedade. E a formação é muito importante até os 7 anos de idade, né? E a população brasileira, né, em todo o seu contexto, a grande maioria, quando vamos pegar a questão de patrimônios e etc. e tal, as pessoas não se projetam nesta condição de patrimônios.
e aí inicia as suas famílias desestruturadas, né, dentro de um processo, e isto aumenta as desigualdades sociais. E essas desigualdades sociais, quando teve entrevista de Napoleão Hill, quando ele fez Pense em Riqueza e etc e tal, as mentalidades de riqueza, elas lhe levam sempre para um melhor planejamento, a melhor lapidação, e isso vai fazendo uma transformação muito grande em nossas vivências. Como o Augusto Ponte, como cientista social, coloca essa questão do progresso, da prosperidade, dentro de um planejamento familiar? Olha, isso é uma coisa que o mundo todo está pensando, né? Isso a gente escuta há muito tempo, desde Malthus, né? Quando ele falava que a população crescia em progressão geométrica e os alimentos em progressão aritmética. Ele tinha uma preocupação muito grande com esse controle da natalidade. E eu acho que nunca nesse país foi tão importante essa conscientização das famílias. Nunca. Eu acho que o Brasil, nós crescemos muito a nível de população. Como você disse, as desigualdades continuam fortes, a pobreza continua forte, a falta de expectativa também. E não tem jeito, Marquinhos. Ou a gente, ou o povo brasileiro toma para si a responsabilidade, né? É uma questão mesmo de autonomia, de se empoderar, para se formar, para estudar, para ter esse planejamento familiar, né? Quer dizer, ter cautela com essa questão da natalidade e, a partir daí, desenvolver mecanismos, ferramentas para se planejar e para poder ter uma vida organizada e próspera. Você que vai acompanhar esta entrevista pelo nosso canal no YouTube, Arena de Ideias no YouTube, uma nova ferramenta que o programa está utilizando, todas as mídias sociais, justamente para difundir ainda mais o pensamento gestado na cidade de Ipu para o Brasil e as pessoas ter a oportunidade de ver a hora que quiser, Augusto. Então, você que vai acompanhar essa entrevista, muito obrigado, e você curta e se inscreva na nossa página. A outra indagação dentro da filosofia positivista, né, e tudo... Só aqui falar rapidamente que eu tive que trocar a live para minha live, né, do meu Facebook, porque estava dando problema do Arena de Ideias. Quando for na próxima, quem quiser já assistir pela live, será pelo meu particular. Na semana que vem a gente vai colocar em ordem. Então, e depois assiste no canal tranquilamente. Então, hoje você assiste pelo Léo Melo, a nossa live. Só houve uma questão de troca. Então, dentro dessa nossa estruturação do pensar, né, que quando refletimos dentro da própria concepção da estrutura, que vamos voltar a repensar este pensar gestado. Então, como é que fica a questão da educação, Guto, como tentáculos de transformação, de desenvolvimento da sociedade em si, né? E, por outro lado, nós temos esses mecanismos que, muitas das vezes, quem não tem a estrutura familiar, volta novamente essa tecla, né? Não vê a educação como um investimento e deprecia este processo, caminhando para algo completamente o contrário, né? E como romper esses paradigmas? Marquinhos, eu estou me lembrando, no último semestre do curso de Ciências Políticas, a professora Lélia, da Unifor, resolveu ir verificar em loco o case Sobral. Na época, o meu pai, Pedro Josino, mando um abração para ele aqui, ele era secretário de Desenvolvimento Econômico de Sobral. E eu pedi a ele para dar um suporte logístico à turma, né? E foi a nossa turma toda para Sobral fazer uma pesquisa na questão da frequência dos alunos nas escolas. Então a gente visitou 3 ou 4 bairros da periferia de Sobral para conversar com aquelas, principalmente com as donas de casa, né, as mulheres que eram responsáveis pela casa, como é que era essa questão da frequência
dos filhos na sala de aula, né? E para nossa surpresa, Leomi, para nossa surpresa, nós encontramos a grande maioria em casa. Essas meninas que eram para estar na sala de aula, que a cidade, o município oferece, certo? As vagas na escola, estavam em casa. E a gente tentou entender, a gente fez perguntas para entender por quê. Se tinha a oportunidade, escola próxima, vagas, por que que elas não iam para a aula? Então, aí as respostas eram muito evasivas, mas que denotavam realmente falta de interesse, falta de compromisso com a oportunidade que era dada pelo município, no caso. Além de ter outros problemas, como gravidez. Então, a gente encontrou vários adolescentes, 14, 15 anos, já grávidas, já mãe de filhos, né, de crianças, muito novo. Isso também atrapalhava a disponibilidade dela de ir para a escola. Então, isso aqui eu não sei qual é a estatística, por exemplo, do IPU, eu não sei como é que essa realidade se apresenta aqui, mas eu imagino que o caso de Sobral não é exceção. Deve ser replicado aí pelos milhares de municípios brasileiros. Eu acho que, como eu disse, esse é o grande desafio. Existe um desafio cultural, certo? Social, da sociedade, das pessoas. A gente se acostumou, o vira-lata se acostumou a jogar para os governos a responsabilidade toda, né, do bem e do mal, dos acertos e dos erros. E não é bem assim, certo? O governo tem que fazer o papel dele, a sociedade tem que estar com o olho vivo, certo? Precisamos ter uma boa oposição nos governos, aos governos, precisamos ter uma boa oposição, é uma boa oposição que qualifica o governo. Governo sem oposição é uma tragédia, porque se ele não tem o contraponto, ele fica completamente, né, descomprometido com a própria atividade dele. Então é muito importante que tenha uma oposição fortalecida, consciente, trabalhada, isso é muito importante. E as famílias, isso eu estou batendo muito nessa tecla, né? É preciso que as pessoas, o cidadão comum, reconheça a sua responsabilidade perante os frutos das suas vidas e principalmente dos seus filhos. Leomi Melo, dica de livro da semana. Marcos, eu trouxe aqui um livro de filosofia, mas como nós estamos abarcando muito a ideia da mente positiva, não deixa de ser nessa vertente. E também na concepção política, né? Mente. Conceitos breves em filosofia. Vem desde Descartes, Locke, uma breve concepção como a filosofia vê a estrutura da mente para uma sociedade, né? Para as pessoas dentro de um conjunto societal como você fala. Mas é um livro bem interessante, é bem didático, ele não é com palavras complicadas, ele é muito bom para se ler. Quem quiser e desejar adquirir esse livro, entrar em contato no DDD 88 997620191, falar com o Marcos Sampaio, ou ir lá no Polo da Cruzeiro do Sul para encomendar ou verificar também outros livros que nós temos lá, de literatura, filosofia, enfim, de história. O grupo de história também nós temos lá. Esse livro é do Eric Matheus, ou Eric Matthews, em inglês, e é muito bom para fortalecer. Hoje nós temos umas mídias digitais, são boas leituras, mas eu, na minha particularidade, não trocaria um livro por ficar olhando o celular, que também minha visão não ajuda tanto. Mas um livro é muito bom porque a gente tem várias possibilidades de fortalecer esse campo mental. Então, quem desejar, entra em contato no DDD 88 997620191, falar com o Marcos Sampaio e adquira logo já os seus livros da Arena de Ideias. Passe agora mesmo e adquira o seu, né? Augusto Pontes, quando se fala nessa coesão social, né, para
uma igualdade, ou no que nós temos de sociedade, aí nós vamos para o estado metafísico, né? E temos a força, a física, a química como essas condições neurais, socioemocionais e entre outras, né? E eu sei que você participa da Universidade da Paz, né? Que tem o mestre Roberto Crema e entre outros, né? E eu sei que você participa desse movimento. E aquelas pessoas que estão neste momento procurando uma positividade dentro dessa condição, desses fenômenos que nós temos que entender primeiro o nosso próprio universo, né? Que é nós mesmos. O que você tem, neste momento, milhares de ouvintes que estão na sintonia do programa Arena de Ideias, você falaria para eles sobre esta potencialidade que é o ser humano? Sobre a Unipaz, que foi uma experiência que eu tive a partir final dos anos 90, eu acompanhei de maneira muito intensa o trabalho da Unipaz no Brasil. Surgiu em Brasília através do Pierre Weil e do Roberto Crema, são dois psicólogos humanistas, e eles desenvolveram uma indicação para a paz interior individual. O que é essa indicação? Como é que você alcança a paz a partir da indicação da Unipaz? É através da consciência de que nós somos um todo, né? que aquele provérbio lá oriental, que uma borboleta bate a asa no Japão, tem relação com o tsunami que acontece na América Central, porque existe uma ligação entre os acontecimentos. Então, lá na China, um chinês foi contaminado por um vírus, certo? Que ele contraiu de um contato com um animal. Hoje, já tem milhares de casos e espalhando pelo mundo. Então, isso é um exemplo de como acontece a influência, né, de pessoas para pessoas dentro da sociedade. Então, a Unipaz vai dizer isso, que se uma pessoa reconhece que ela é parte do todo e ela trabalha em si própria, para ela estar em paz nos pensamentos, né, e nas ações, nas atitudes, ela vai ser um motivo para que essa paz se irradie. Naturalmente, que a gente sabe que tem os fatores externos, que muitas vezes perturbam as pessoas, perturbam a paz social, mas a lógica da Unipaz é a do beija-flor, né? Cada um fazendo a sua parte. Se você, como eu disse, você cultiva o seu espaço interior, para você ser uma pessoa pacificada, você vai influenciar o seu ambiente. Influencia na sua casa, influencia no seu trabalho, na sua rua, na cidade, aí vai crescendo. Essa é a ideia da Unipaz. A ideia da Unipaz foi desenvolver uma escola, uma pedagogia, voltada para que as pessoas cultivassem esse espaço de paz dentro de si. Essa foi a ambição e a missão da Unipaz. E eu frequentei, fui coordenador da Unipaz no Ceará. Atualmente eu não estou mais, porque a vida vai levando a gente para outros rumos, mas eu tenho muita gratidão à Unipaz, a todas as pessoas que eu convivi, e recomendo fortemente que a pedagogia da Unipaz seja, a quem tiver interesse, seja um instrumento de pacificação interior. Uma outra pergunta é sobre a política atual do Brasil, né? Como você o analisa, um ano de governo do Jair Bolsonaro e o que você vê para o futuro, né? Nessa visão visionária que você tem, e analisar um pouco da oposição feita a ele nesse então momento. Marcos, a política nacional, né, ela, infelizmente, ela foi contaminada por esses extremos, né? Ficou a extrema esquerda, a extrema direita, essa polaridade entre PT e a extrema direita, representada pelo Jair Bolsonaro. E o Brasil caminhou para isso, né?
o centro, a política do centro, os partidos de centro, ficaram totalmente sem condição de concorrer com chances de chegar ao segundo turno. O Ciro Gomes se esforçou bastante, né, fez um trabalho muito forte para ver se conseguiu. Acho que foi o melhor resultado dele, se eu não me engano, foi nessas últimas eleições, né, das 3 tentativas, eu tenho a impressão que foi. Mas o Brasil estava dividido, né? Nós vimos um país dividido, violentamente dividido, né? Muitos debates calorosos, as redes sociais ficaram empestadas de muito ódio, raiva, e eu acho que isso atrapalhou, né, o início do governo Bolsonaro. Atrapalhou porque ele tem um temperamento muito explosivo, uma pessoa que fala o que vem à cabeça, não tem muito discernimento, né, no aspecto do politicamente correto, de ter um pouco mais de empatia em relação às situações. Eu acho que ele tem essa dificuldade e isso atrapalhou. Agora, o Brasil vinha numa situação que precisava ter a mudança. Eu, particularmente, votei pela mudança, né, para que o Brasil mudasse de rumo e nós tivéssemos especialmente mais racionalidade, certo? No governo. Racionalidade passando pelo equilíbrio fiscal, passando pelas reformas que o país precisa, e é unanimidade, né, a necessidade das reformas. Todos os partidos falaram isso. Então o Brasil precisava dessa mudança. Eu tenho esperança que os próximos anos a gente consiga, o país consiga, a sociedade consiga, a iniciativa privada junto, né, os parceiros internacionais, que a gente consiga ir arrumando a casa para ter uma condição mais efetiva de ter bons resultados. Porque hoje a gente vê o processo acontecendo, mas os resultados são lentos. E a gente precisa sobreviver no curto prazo. Né? O longo prazo é importante, mas a gente sobrevive no curto prazo. Então é preocupante, né? Os desempregados, as pessoas na linha da pobreza extrema estão sofrendo muito. E a gente espera que isso se reverta o quanto antes. Né? E que o governo acerte a mão, né? Não só na economia, mas também no exemplo, no testemunho do apreço à democracia. Sobre isso, eu acho que o Poder Legislativo está fazendo um papel muito importante de contraponto, sabe? Acho que o Congresso Nacional tem essa responsabilidade, né, de fazer o contraponto quando essas pessoas que são mais extremistas, né, desse governo, ultrapassar o sinal. Então tem que ter uma barreira aí, tem que puxar a orelha, entendeu? E voltar para o ponto. A gente é uma democracia representativa, o poder emana do povo, né? E não tem o menor sentido autoritarismo nesse país. Eu tenho até um amigo, o professor Eduardo, que ele fala o seguinte, né? Quando os governos são fracos, quem comanda é o legislativo, né? Na ideia dele, ele fala, então, Marcos, neste então momento, quem mais tem a crescer é o Maia. E como você vê esta figura do Maia no cenário nacional? Eu concordo com o seu amigo, certo? Eu acho, não que esse governo seja fraco a esse ponto. Não acho que o legislativo esteja dando as cartas. Não. O governo tem ministros que estão sabendo o que estão fazendo. A gente concorde ou não, mas eles estão seguindo o que foi dito na campanha, né, como o ministro Paulo Guedes, da Economia, da Infraestrutura também. Então, em relação ao Maia, ele está ganhando uma proeminência política. Por quê? Porque o centro, que não teve vez na última eleição, ficou polarizado, o centro está querendo mudar isso. E eles só mudam isso se eles se juntarem, se houver uma união. E essa união passa necessariamente pelo Rodrigo Maia. E as últimas declarações do Rodrigo Maia foi fazendo a cena ao Luciano Huck, fazendo a cena ao Dória, ao Ciro Gomes. Então, eles vão tentar
construir esse grande bar, certo? Do centro-esquerda, centro-direita, pegar o centro, certo? E lançar um nome, uma candidatura fortalecida contra esse extremismo, né? De Jair Bolsonaro e do PT, que ninguém sabe quem é o PT, se vai ser o Lula o candidato, se eles vão lançar outro, né? Mas o que o Rodrigo Maia, a tarefa política dele mais importante nesse momento é fazer essa junção. E é isso que ele está fazendo. Vamos ver se ele vai ser bem sucedido, né? É esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, né, desta... Mas passa por ele. Com passa. toda certeza passa por ele. Léo Mimelo pergunta para você. O foco do Mentalizar na questão do estudo e das competências, né, de projeção de uma sociedade parte pela educação. E como a sua pessoa analisa este processo de superação deste próprio indivíduo? Marcos, a nossa esperança, eu acredito nisso, pelo fato de eu ser professor, e eu já pego sendo professor do ensino médio, nós temos uma oportunidade de estar em sala de aula e vivenciar aquilo que os nossos alunos, os nossos jovens, eles trazem como vivências até então. Porque é uma realidade diferente. Eu tive uma surpresa muito grata, né, ontem, quando um projeto nosso da escola, tivemos a oportunidade de trazer a ideia socioemocional para dentro da escola e nela ver a prática. Então, há esperança de ver uma sociedade brasileira melhor a partir do momento que nós, que temos as ferramentas em mãos, conseguimos atrelar os resultados para que essas pessoas que estão vindo acreditar nisso. E nós acreditarmos nisso também. É um projeto que não é só de um, nem de dois. É um projeto que é feito por várias pessoas. Então, eu acredito muito que a gente, nessa mentalização, na prática, fazemos um diferencial. Nós falamos muito atualmente na mentalização, falamos muito também em como trabalhar e trazer para essas pessoas, como é que elas vão mentalizar coisas positivas, onde nós temos momentaneamente só coisas ruins acontecendo. Ruins, né? Onde muitos querem ver. Tem que entender também que nessas coisas ruins tem coisas positivas lá. Que, querendo ou não, elas fazem uma diferença pequena. Trazendo good points, né? É uma diferença pequena, porém, lá no final das contas, daqui a 10 anos, eu vou botar uma projeção dessa escala, que a gente vai ter resultados. Não é de amanhã, ou de hoje para amanhã, ou de hoje para um ano que vem, que a sociedade vai mudar economicamente, politicamente. É acreditar numa possibilidade. É acreditar na possibilidade de fazer diferente a partir de agora. Eu vou repetir, trazer esse resultado que nós tivemos lá na escola, né? O projeto foi lançado, agora as sementes elas são colhidas com o tempo. Então é mentalizar, acredito eu, e eu não vou dizer que eu sou educador, eu sou um professor. E sendo professor, eu acredito que os nossos alunos, os nossos jovens, que serão o futuro de amanhã, serão o futuro daqui a 10 anos, partindo desse pressuposto, ver diferente. Nós queremos muito que a corrupção acabe. Eu acredito que, né, utopicamente, nós vamos melhorar essa condição. Mas nós temos que fazer que esses jovens de hoje acreditem nisso também. Porque eu fico muito triste quando eu digo assim, rapaz, tem alunos que falam isso, não sou eu que estou dizendo. Eu quero tanto, por tanto voto. Eu quero isso pelo troca disso. Então eu vejo, não é assim que as coisas acontecem. E aí esse jovem que tem esse pensamento de uma vida, né, tem 15 anos, por exemplo, de 15 anos ele não vai mudar assim. Então nós temos que implantar esse diferencial. Então, meus amigos, a gente acredita nisso. Vocês podem até chamar utopia. Pode ter sido, mas se nós não fizermos e iniciarmos, não terá uma diferenciação. Marcos, eu queria complementar a brilhante resposta do professor Leomir, porque eu estava lendo hoje uma matéria sobre o Japão, Leomir. Hoje cedo eu estava lendo uma matéria sobre o Japão. Não é utopia.
Isso acontece no Japão, por exemplo. Isso que o Leomir está dizendo, acontece no Japão. E essa matéria que passou no Japão era saber se o povo japonês é o povo mais honesto do mundo. Porque, Leomir, de 1000 coisas perdidas no Japão, 950 são devolvidas. Então, é o povo mais honesto do mundo. A reportagem era sobre isso. Sabe qual foi a conclusão, Marquinhos? Que o japonês, ele é honesto, ele devolve o que ele achou e não é dele, não pertence a ele. Ele vai lá atrás de devolver, primeiro, porque ele aprende isso em casa. É da cultura milenar japonesa. Segundo, porque tem uma delegacia, que são pequenos núcleos de delegacias, em cada quarteirão. Então eles têm medo. Tem também essa pressão da polícia, né? Do olho do Estado, do olho da sociedade. Então são as duas coisas. Ele foi educado para isso, pela família, pela escola, certo? E também ele sabe que está sendo vigiado, né? Então não é só uma coisa nem só a outra. São as duas. É a tradição, é a educação e também o Estado fazendo o seu papel. O policial japonês, ele é treinado, esse tipo de policial, né? Porque tem outras polícias. Essa é a polícia comunitária do Japão. Ele liga, se um idoso morar sozinho, aquele policial daquela região, daquele idoso, liga para ele para saber se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa. Olha o nível de detalhe no atendimento do serviço do Estado. E chega a esse ponto, né? Eles, tanto os idosos como as crianças, esses policiais têm uma atenção especial. Então, por exemplo, se um adolescente está fazendo alguma coisa errada, o policial vai lá, repreende ele, dá um ensinamento, leva para casa, fala com os pais. Então tem uma parceria, certo? Da sociedade, né? Das famílias e do Estado. E não é utopia, Leomir. Isso é realidade. Está acontecendo, acontece isso, por exemplo, no Japão. Mas a gente sabe que vários outros países já tem também esse modelo, a Suécia, a Dinamarca, os países escandinavos, onde a cultura já desenvolveu bastante esse senso de comunidade. E a força do Estado, né, esta presença do Estado vai transformando em cultura, em hábito, e isto vai fazer parte da sua vida. Né? Revoluciona. Que é o Japão, rapaz. Uma ilha miúda, toda cercada por... O que é a Suíça. Também. Né? Mas o Japão é mais desafiador, porque está cercado por água, terremoto, maremoto. Eles são muito atacados pelas forças da natureza e tudo. Já se envolveram também politicamente em guerras desastrosas, sofreram as consequências, 2 bombas atômicas, mas foi a partir desse sofrimento que eles se transformaram numa sociedade exemplar para o mundo todo. É verdade. E dentro de tudo isso, né, Guto, acontece que a civilização é igual ostra, né? Para produzir pérolas, ela tem que passar pelos atritos. E o Japão passou por esses atritos, exatamente, né? Então, quando passa por todos esses atritos, você ou sai mais forte ou faz fragilizado dessa... Eu quero pegar o seu gancho para dizer o seguinte. Na história da filosofia da humanidade, os momentos mais fecundos da produção de ideias, de inspirações, foram os períodos de crise. Né? A Europa, a parte mais fecunda da filosofia europeia foi depois da Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, hoje o Brasil está passando por toda essa dificuldade, a gente espera também que esteja sendo construída uma fertilidade, né? Como o professor Leomir falou, que está acontecendo na escola dele. Né? Então a gente espera que toda essa discussão sobre democracia, teve um governador lá de Rondônia que quis confiscar livros, olha o absurdo, confiscar livros do Machado de Assis, entendeu? Do Euclides da Cunha. Quer dizer, é um cara sem noção, entendeu? Um líder totalmente sem noção, dá uma patacada dessa, mas nós estamos discutindo isso. É verdade. Entendeu? A democracia... Aqui no Ipu,
certo? No programa Arena de Ideias, nós estamos discutindo isso, levantando o absurdo desse tipo de coisa, e a sociedade brasileira reage, e nós vamos aprimorando essa ostra com a areia dentro, que ela chora e produz a pedra, né? A pedra é o choro da ostra. Né? A próxima pergunta vem da seguinte forma, o professor Augusto Pontes, vou chamá-lo assim também, dentro dessa nossa... nasce acerca... O indivíduo, ele nasce dentro de uma concepção escura, né? Vamos supor que desconhece toda a sua estrutura e vai clareando as suas atitudes, o seu posicionamento quanto indivíduo, né? E dentro dessa perspectiva de vida que ele tem, né, do campo do mito da caverna, né? Então, este indivíduo está na escuridão, ele sai para uma outra dimensão e ele encontra a política, né? Mas só que neste momento, a grande maioria das pessoas ou são aversa à política, e a política, até na palestra, naquele momento que você vê no programa Arena de Ideias, que está até no YouTube, você coloca que acredita na rapaziada, né? Então, esta rapaziada, essas pessoas que muitas das vezes estão desacreditadas da política, mas é o único meio de transformação, de desenvolvimento do que nós chamamos de humanidade. Então, como você vê essa rapaziada hoje? Você misturou aí duas coisas que precisa separar para poder clarear. A primeira é a história da caverna do Platão, né? O mito da caverna do Platão, que falava exatamente desse condicionamento coletivo, da escuridão. Não era bem escuridão, era uma projeção que a sociedade passava, e aquelas pessoas que estavam lá naquela caverna, vendo aquela projeção, achavam que o mundo todo era aquilo. Até que um filósofo, né, faz perguntas e encontra a luz. E ao encontrar a luz, ele quer que essa luz chegue aos outros. E aí começa o problema. Né? Porque o ser humano, a gente não consegue... o nosso condicionamento é uma porta que só abre por dentro. Né? Esse negócio de arrombar a porta dos outros sempre dá problema. Então, eu acho que, Marcos, esse desencantamento, agora indo para a segunda parte da questão, esse desencantamento da rapaziada e de grande parte da população, ele é o sintoma daquilo que a gente falou que o Brasil passou nos últimos anos. Não é à toa que os extremos ganham relevância. Os extremos ganham relevância exatamente por conta dos problemas e gera como consequência o desencantamento. Mas quando eu digo que eu acredito na rapaziada, é porque eu vejo o Léo Mi lá na escola dele, fazendo o trabalho dele. Eu vejo você aqui já há 8 anos. Só no Arena de Ideias, 8 anos já. Pois é, 8 anos já aqui no Arena de Ideias. Nosso querido Hélio Lopes, com a equipe dele, fazendo o trabalho no dia a dia, no cotidiano, para tentar melhorar, né, a vida das pessoas através da participação popular no programa. Bons políticos, né, que têm aparecido no Brasil. Eu não vou citar para não correr o risco de esquecer, mas tem. Não só tem político corrupto, filho da puta, não. Entendeu? Tem também gente boa entrando na política e criando partido. Partido Novo tem aí a contribuição dele a dar, certo? O Podemos também tem a sua contribuição a dar, renovada. E não se trata de ser a favor, de ser contra. Se trata de se identificar ou não, certo? Eu escolho o meu candidato a partir das minhas identidades. Ele não é melhor ou pior do que o outro, não. A não ser nessa questão que foi colocada aí pelo Léo Mi, né? Questão ética, né? Dos procedimentos do servidor público e do cidadão comum diante da coletividade. Isso é que é importante. Acreditar na rapaziada é acreditar que essa esperança, essa fé, esse trabalho vai vencer. Porque nós somos seres destinados à evolução. Eu acredito nisso. Nós somos seres destinados à evolução. E a minha crença não é
religiosa, ela é científica também, porque o Darwin, certo? Na teoria da evolução, ele diz que as espécies tendem a evoluir, a se adaptar, a evoluir. Eu acredito nisso, acredito no Darwin, eu sou evolucionista. Eu também acredito. E eu acredito que sempre a humanidade vai ser melhor do que é hoje. Né? Agora, é bom dizer, né? A luz sempre ela é conduzida pela sombra, né? As duas caminham juntas, luz e sombra. A tecnociência da humanidade cresceu muito nos últimos anos, mas a capacidade também de destruição ela é diretamente proporcional, né? Proporcional. Então, eu sou evolucionista, mas nós não podemos desconsiderar que os riscos também são proporcionais à evolução da espécie. Hoje, aliás, já faz algum tempo que a humanidade tem capacidade destrutiva de destruir o planeta, através de armas. Não estou nem falando de ecologia, porque hoje está na moda, né, dizer que o planeta está sendo destruído pelo combustível fóssil, não sei o quê. Então, não estou nem falando disso. Estou falando de armamento mesmo. Existem bombas atômicas no mundo capazes de destruir o planeta todo. Então, essa é o paradoxo. Né? A gente evolui, mas o outro lado, esse lado bárbaro do ser humano, ele também está dentro da gente. Leomir Melo, com técnica de programação neurolinguística e hipnose. Marcos, trabalhamos com assessoria empresarial, palestras, fobias, crenças limitantes. Quem quiser entrar em contato para agendar a sessão, a consulta, é só ligar no DDD 88997 42 34 97, falar comigo. E também ir lá na Bioclinic, marcar com as atendentes e os horários, né, do dia ao qual estou atendendo lá. Só lembrando que estou nas sextas-feiras e aos sábados, nas sextas-feiras a partir de 18 horas às 21 horas e aos sábados o dia todo, né, começando de 8 horas da manhã até 17 horas, o horário de funcionamento da Bioclinic. Marcos, deixar um grande abraço aqui também aos nossos amigos aqui no Facebook. Balacó Farias está mandando um abraço para todos, mandando um abraço para o Guto, também para a Isa Maria, parabenizando aqui o programa. Ela disse que adora esse programa Arena de Ideias. Que maravilha. Então, temos aqui Educação Cruzeiro do Sul Virtual. São mais de 60 cursos de graduação e mais de 80 cursos de pós-graduação, cursos técnicos e também segunda graduação 2.0, ou seja, você que é da física, química, pode fazer biologia em 2 semestres. Você que é da filosofia pode fazer artes visuais, história e geografia, pode fazer filosofia. Então são mais de 100 cursos ao seu dispor na palma da sua mão. Cruzeiro do Sul Virtual, fica na rua Coronel Félix, 902, DDD 889976209191. Faça hoje mesmo a sua inscrição. DDD 889976209191. Cruzeiro do Sul Virtual, faça hoje mesmo a sua inscrição. Sorveteria de picolé Tony Mel. Então são deliciosos, saborosos picolés e sorvete Tony Mel. Fica na rua Coronel Félix, número 1209, Centro Ipu, Ceará. E o Istra, Sorveteria Underline Tony Mel. Vamos voltar à nossa entrevista com Guto Pontes. Vencer são transformações muito evolutivas da nossa condição humana, e para isso precisa estar de bem consigo próprio, e isto é uma construção, né? Você não nasce pronto, você tem que construir. E na sociedade é muito isso. Quanto mais você constrói, mais você vai chegar próximo do que você almeja para a sua vida. E você sempre está insatisfeito. Quando você consegue aquele carro X, você já está insatisfeito porque quer aquele outro. Aí depois você quer casa, carro e apartamento.
Então, Guto, o processo de evolução vem muito do soltar. Quanto mais você o solta nessa estrutura, mais você o tem, porque você já tem o que verdadeiramente é importante para tudo que você o quer, né? E a sociedade, ela parte muito disso. Como mentalizar essa positividade nesse logos? Marquinhos, eu queria só voltar um pouquinho à fita, ainda sobre a questão da rapaziada, sabe? Eu quero registrar que a gente assistiu, você estava lá, na solenidade da ILCA, um grupo de crianças e adolescentes que estão fazendo formação de música, de instrumentos, de coral, com aquele professor... O Jack. O Jack, exatamente. E são essas coisas, entendeu? São essas iniciativas. Pelo que eu sei, é uma iniciativa particular do Jack, certo? Acho que, não sei se tem alguns apoiadores além dele, mas a forma como me foi apresentado pela Francisca Nascimento, que é uma outra ipuense de quinta grandeza, ela me apresentou aquele trabalho daquelas crianças como sendo uma iniciativa voluntária dele. É disso que eu estou falando. A sociedade própria tomando as rédeas, porque o governo nenhum tem condição de dar conta de todos os problemas, né, que a sociedade tem. Então é a solidariedade. Esses são os valores da atualidade, Marcos. São muito mais importantes do que essa ambição consumista do ter, isso que você acabou de falar. Se a gente for pensar em evolução, Darwin, Adler, entendeu? A gente vai pensar que hoje uma das virtudes mais importantes das pessoas para evoluir, para a sociedade evoluir, é a compaixão e a solidariedade, né? Que são valores que a gente tem contato com eles através da nossa própria, quem é cristão, ou de quem é espírita, ou de quem é budista, não tem nenhum caminho espiritual que não aponte a solidariedade e a compaixão como um meio de crescimento espiritual. Nenhum. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, sabe, bater. É o professor, o empresário, o médico, o dentista, os profissionais todos que têm esse papel de educar, né, porque a gente está sempre se encontrando, conversando, e é assim que a gente evolui, é através do encontro. Então, acho que precisa disso. Precisa falar dessa virtude essencial do ser humano, da compaixão e da solidariedade. Leoni Melo. Marcos, deixa aqui um grande abraço para o Gabriel Lee, tá mandando aqui um abraço para o Guto, é o Ninja, né? É grande pessoa. Um abraço. Ele está deixando aqui um abraço e parabenizando o programa Arena de Ideias. Já, né, estamos aqui no nosso final, aqui, deixar só os meus agradecimentos ao Guto por essa brilhante palestra, essa brilhante entrevista. Obrigado. E como eu também acredito muito, Guto, nessa possibilidade, sim, de sermos melhores no dia de amanhã, porque nós temos que plantar alguma coisa hoje. Isso mesmo. Né? Só vai ter bons frutos se hoje nós tivermos essa iniciativa e essa coragem. Você falou do Jack, sozinho, né, ter toda aquela força, e tem tantas outras pessoas que a gente não vê, aquela coisa que nós falamos, as pessoas só vê as coisas ruins, né? Mas não vê as sementinhas que estão ali, que dá resultados, e dá resultados de fato, como acredito. Então, Marcos, deixar um grande abraço aos nossos amigos aqui no Facebook. Então, vamos aí numa nova etapa, Arena de Ideias na Rádio Cidade FM, e continuar, né, nessa força, nessa pegada das reflexões, do pensar, do próprio pensar, que é o gestar de uma sociedade bem melhor. A nossa estreia foi hoje, né? Então, eu vou agradecer imensamente ao Guto Pontes, que a sua generosidade, Guto, é gigantesca. E isto, toda a equipe do programa Arena de Ideias e a sociedade ipuense o deve muito à sua pessoa por tudo o que você contribui, porque o seu mentalizar é sempre ver o Ipu de uma forma positiva, e isto é raro nas pessoas, porque no primeiro momento as pessoas sempre procuram a tragédia, né? E não olhar de outra forma, porque o copo ele está lá, ou meio vazio, ou meio cheio, ou cheio, mas depende do observador. E quando acompanhamos essa entrevista com a sua visão
que dá um novo olhar das pequenas iniciativas, porque o mundo é muito simples de ser vivido e viver nele. Mas só quem está por outro lado é o homem complicando todas as engrenagens para uma sociedade melhor. E a sua pessoa, com todo este arcabouço de conhecimento que tem e de vivência, não só no Brasil, mas acompanham as suas viagens por países, e isto faz um grande diferencial na vida de qualquer ser humano, que é conhecer e a conexão. Porque o mais importante nas nossas vidas é o que nós temos de conexão com os outros seres, e isto faz total diferença em nossas vivencidades. E o programa Arena de Ideias, eu acredito que a sociedade poense ficou muito grata por este momento, que é ímpar novamente, porque cada momento é ímpar para todos nós, né? E isto ficou muito ensinamentos. E eu espero que do outro lado, os nossos rádio ouvintes tenham tido essa reflexão para pensar, porque o nosso fundamento não é ser dono de verdade A ou B, e sim fazer você pensar. Quem está do outro lado é pensar para uma sociedade melhor e justa e livre, né? Então, Guto, gratidão com toda a nossa alma, com toda a nossa sinergia, e fico muito agradecido. O Léo Mi também fica, e o professor Raimundo, que hoje não pôde estar porque está no hospital, pede desculpa. A professora Francisca mandou um abraço para a sua pessoa e está na sintonia do programa Arena de Ideias. Saúde para o Raimundo e um grande abraço para a Francisca. Pois muito grato, Guto, por esse momento. Meu amigo Marcos Sampaio, professor Léo Mi, muito obrigado pelo convite. Eu vim com muita satisfação, certo? Partilhar esse espaço com vocês. Eu sempre aprendo muito, é uma oportunidade também da gente entrar em contato com a terra natal, com o torrão. E eu fiquei tão feliz que eu peguei o carro lá e me taquei para cá, cheguei de Fortaleza direto para o estúdio e estou saindo aqui mais feliz ainda pela conversa boa, né, pela a oportunidade que nós tivemos de pensar, de refletir sobre a política, sobre a sociedade, sobre a educação, sobre arte. A gente falou de muita coisa aqui, né? Tá muita coisa dentro, entrançada uma com a outra, né? E desejar para vocês, dar os parabéns pela nova casa, pela vitalidade do programa, desejar a vocês vida longa, que o programa Arena de Ideias continue, né, fazendo esse trabalho planejado, bem feito. A organização de vocês, achei bacana aqui, o entrosamento, né, dicas de literatura, de livros, alguma coisa que a gente pode também interagir. Eu posso também passar os livros lá que a gente tem conhecimento. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação em mediação de conflitos. Tem uma literatura muito boa sobre isso e a sociedade precisa muito disso. Porque muitos conflitos que podiam ser evitados no nascedouro acabam se transformando em brigas que às vezes vão para a justiça, passam anos. E essa é uma demanda atual da sociedade que eu acho muito premente, urgente isso. E tem uma literatura muito boa, eu já deixo até a dica aqui, Comunicação Não Violenta, certo? É um livro sobre isso. E é um livro, inclusive, que é adotado pela pedagogia da Unipaz. Comunicação Não Violenta, o nome do livro, que vai trabalhar técnicas e posturas para a gente ter relação melhor no dia a dia com as pessoas. É isso aí, Marquinhos. Um forte abraço, um abraço a todos os ouvintes, a todos os meus irmãos e irmãs ipuenses, e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, e Ele quer. Então, ficamos por aqui no nosso primeiro programa. Foi e é um prazer sempre estar no rádio para levar este pensar do próprio pensar. E muito obrigado à família Martins, que você é um membro da família Martins. São meus primos. Muito grato a todos por esse momento, por essa parceria, e esperamos que seja uma parceria duradoura e longa, né, para chegar a uma desfragmentação ou fragmentação de um pensar o tempo todo. É isso que desejo a todos. Então, até a próxima semana com mais um programa Arena de Ideias. Fiquem com a programação da FM Cidade, o amor de Ipu.